Olá! Ministério Público se reúne com autoridades da capital para discutir ações de prevenção contra enchentes na cidade. Santa Catarina é destaque na doação de órgãos e é o estado com menor índice de recusa a doações por parte das famílias. Conscientização. Hoje o dia é para falar sobre a saúde dos rins. Tem ainda as condições do tempo e as informações de Santa Catarina que você acompanha agora no SC Acontece ao vivo para todo o estado. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Olha, a prevenção de desastres em áreas de risco em Florianópolis voltou a ser discutida entre o Ministério Público de Santa Catarina e a Prefeitura da capital, com representantes da Casan e da Celesc. Novas medidas foram alinhadas e o plano deve sair do papel. Os alagamentos e deslizamentos registrados em diferentes regiões de Florianópolis nos últimos meses chamaram a atenção do Ministério Público. Para que a situação das comunidades atingidas não seja agravada, um fórum para discussão de medidas de prevenção para áreas de risco foi definido. Acho que a gente larga na frente, a gente tem que aprender com as lições, mesmo amargas, né, do que a gente viu agora recentemente, Brasil afora. E é isso que a gente trouxe todo mundo aqui hoje para construir, né, construir soluções para esse problema, que ainda pode ser contornado. As medidas de prevenção discutidas hoje no Ministério Público de Santa Catarina devem ser intensificadas em Florianópolis com programas habitacionais. O intuito é conter possíveis desastres em áreas de risco e dar dignidade às famílias com a realocação desses grupos. A Defesa Civil apresentou dados do Plano de Contenção de Desastres solicitado pelo Ministério Público. Os números mostram redução de pessoas em risco alto ou muito alto nos últimos 10 anos. Foi de quase 9 mil para pouco mais de 5 mil pessoas. As ações devem começar pelo norte da cidade, que vai servir de teste para as demais medidas. Hoje nós estamos mais concentrados em relação às áreas de alagamento, que constituem o principal problema de Florianópolis e que vêm sendo atacados através do Pacto do Saneamento e das obras de macrodrenagem que já estão em andamento. Além disso, a gente pretende trazer a preocupação com a questão da erosão costeira, que é outra questão que, embora fuja um pouco do foco principal inicial da reunião, precisa entrar no foco de atenção da cidade e os órgãos precisam se debruçar sobre isso pensando no futuro. Outras comunidades, como Vila União, Papaquara e Morro do Mosquito, também devem ser atendidas. Nesta primeira fase, a intenção é investir em medidas de contenção sem que as famílias precisem deixar as casas. O programa para a realização das ações preventivas ainda não foi definido, mas deve ser entregue no primeiro semestre de 2023. É um trabalho que vai ser desenvolvido ao longo não só desse ano, mas de vários outros anos, dada a sua complexidade, né? Talvez de reuniões mensais, né? Ou de inspeções mensais a esses locais de risco. Olha, as famílias de Santa Catarina são as que mais autorizam a doação de órgãos entre os estados brasileiros. Em 2022, a média foi de 45 doadores para cada 1 milhão de pessoas. Para garantir esses altos índices, existe uma equipe que presta apoio às famílias que perdem um ente querido e que podem ser um doador. E aí, com esse trabalho, o Estado também garante a menor taxa de não autorização para doação de órgãos do Brasil. De 728 potenciais doadores em 2022, apenas 141 famílias recusaram a doação após a morte confirmada. Apesar do aumento no número de doadores de órgãos nos últimos anos, ainda há cerca de 1.200 pessoas na fila de espera por um órgão aqui em Santa Catarina, o que reforça, então, a necessidade de continuarmos falando sobre isso e, claro, de as famílias tomarem conhecimento do desejo de seus familiares ainda em vida. Ainda falando em saúde, aqui em Santa Catarina temos 6 mil pacientes em hemodiálise e 650 pacientes na fila de transplante de rins. E hoje, uma ação bem no centro da capital quer conscientizar a população sobre os cuidados com esse órgão. E quem fala conosco ao vivo é a Júlia Matos, que vai trazer informações pra gente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. A gente está aqui na frente do Ticem, um local onde está acontecendo essa ação para precaver as pessoas, para conversar com as pessoas sobre doenças renais, um assunto tão importante, já que 1 em cada 10 brasileiros possuem doenças renais e a maioria delas sem sintomas, por isso a necessidade de alerta.
Aqui comigo está o Humberto Mendes, que é presidente da Associação de Pacientes Renais. Humberto, boa tarde. Como que está acontecendo hoje? Vocês estão aqui desde cedinho conversando com o pessoal. Como é que vai ser esse dia de prevenção? Exatamente. Hoje nós estamos fazendo alusivo ao Dia Mundial do Rim, né? Uma campanha a nível mundial. E nós estamos trazendo para Florianópolis, exatamente, aqui em frente ao TICEM, convidamos toda a população para que faça os exames de glicemia, né, e a aferição de pressão arterial. E claro, nós vamos estar trazendo diversas informações importantes, né, sobre os exames de creatinina, que é um exame simples, barato, custa R$12 no SUS. As pessoas podem vir a fazer no laboratório, que detecta a função renal, certo? Nós estamos aqui falando dos grupos de risco, que são os diabéticos, principalmente os hipertensos. Lembrando que essa doença é uma doença silenciosa. As pessoas precisam se ater, inclusive com sintomas de inchaço pelo rosto, anemia, mau hálito, sabe? Os rins são responsáveis por diversas funções importantes para o corpo humano. Não é só tomar água, né? Precisamos fazer exercício físico e precisamos ficar atentos a todos os sinais que os rins nos dão. Certo. Muito obrigada, Humberto. Essas são as informações. Graças. Por aqui, mais de 1000 testes já foram feitos. A gente sabe que vão ser mais essa tarde. Para o pessoal que está de casa também, se precaveja com relação a essa doença, né? Volto com vocês. É verdade, Júlia. Essa ação continua, então, bem ali no TICEM, até o finalzinho da tarde, até as 5 horas, né? Então dá para você dar uma passadinha lá ainda. Intervalo rapidinho no SC Acontece. Na volta a gente mostra as condições do tempo e também a Páscoa em Videira. Não saia daí. E agora chegou o momento de sabermos como ficam as condições do tempo para amanhã. Olha, hoje ainda teremos variação de nuvens e poucas condições para chuva, por especial aí lá no final do dia no litoral e no Vale do Itajaí. Ainda por influência da circulação marítima pode cair alguma pancadinha. Nas demais regiões do estado, presença de sol entre nuvens e calor, viu? E por falar em calor, as temperaturas de hoje sobem um pouquinho mais do que ontem, ficam acima dos 30 graus na maior parte do estado. E assim, a sexta-feira também vem chegando com calor, apesar da nebulosidade, porque as condições de sol entre nuvens persistem para amanhã. Lá no oeste vamos ter máxima então de 32 graus, na serra máxima de 27 e no sul máxima de 33 para sexta-feira. Já no norte e vale litoral, as pancadas de chuva devem ocorrer novamente, mas no período da manhã. Aí melhora ao longo do dia. As máximas no norte são de 32 graus, no vale de 30 graus e no litoral também de 30 graus. Ou seja, amanhã também vai ser um pouquinho mais quente. E a gente vai chegando ao fim do SC Acontece, mas nós encerramos hoje com imagens da cidade de Videira, porque a cidade já está toda decorada para receber a festividade de logo mais a Páscoa, né? A comunidade vai poder visitar a casa do Senhor Coelho todos os sábados e domingos até o dia 2 de abril, das 4 da tarde às 8 da noite. E o Largo da Estação, localizado no coração da cidade, recebeu uma decoração cheia de charme e comemorações à Páscoa. Nesse clima, a gente se despede e assim, ó, amanhã a gente conta com a sua companhia a partir do 12h45. Até amanhã!